30 dias aí eu consegui dobrar o meu faturamento. Só porque eu resolvi aquilo que eu tava procrastinando. A produção de conteúdo é importante, precisa gerar lead pra gente converter. Porra, velho, tu não quer ajudar o povo? Se tu me convencer que TCC é melhor, eu paro de fazer atualização e eu vou fazer TCC. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Os Fora da Curva. Um podcast incrível. Eu sou o Naldo Correia e aqui ao meu lado está... Catarina Bartz, muito prazer. É um prazer estar aqui com você de novo, meu amor. E com a convidada super especial, inclusive. Já ela vai se apresentar. Nisso. Antes dela se apresentar, deixa eu só fazer alguns recados que são super importantes. Se você está por aqui pela primeira vez, já deixa o seu like. Já se inscreve no canal para que você possa continuar assistindo e recebendo as novidades, os próximos vídeos, as próximas entrevistas. E também, se fizer sentido para ti, já deixa um comentário aqui sobre, depois que você assistir, sobre o que você achou desse podcast, para ajudar a gente a entender como que a gente entrega cada vez um conteúdo de mais qualidade. Agora eu vou deixar para você apresentar a nossa super convidada de hoje. Tcharam! Com toda certeza! Ó, hoje essa convidada ela é tão especial que ela não é qualquer convidada, gente. É uma amiga, é uma pessoa próxima, entendeu? E eu tenho certeza que vocês vão amar ela tanto quanto eu amo. Estamos aqui com Letícia Felisberto. Palmas! Amei! Boa! E eles assim, ela tá gritando no microfone, ela tá uhul aqui. Tá ótimo, tá ótimo. Ai, gente, tá, vamos lá. Primeiro, obrigada, né? Amei aqui o convite. Tô sendo a terceira, pelo que eu entendi. Quer dizer, eu não sei como é que vai ser depois lá, eu falando coisa aqui dos bastidores. Ai, que feio! Tá tudo certo, relaxa. Sem problema. Ai, gente, prazer enorme estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Com certeza, tenho certeza que a gente vai agregar muito aí pra essa galera. Quem assistir. Eu sou Letícia Felisberto, especialista em atualização de memórias. Hoje, né, que envolve outros podcasts, tá? Relacionamento, ajudando os homens. Então, hoje eu estou ajudando as mulheres autônomas, empreendedoras, algumas empresárias. E eu ajudo hoje essa mulherada a resolver procrastinação muito, tá? Para que elas possam prosperar ou prosperar ainda mais. Que tem empresárias que elas chegam para mim e elas falam assim: Letícia, eu já faço dinheiro, mas eu sei que eu posso fazer 2, 3 vezes mais, mas eu tô muito travada na procrastinação. Ou eu faço grana, mas eu gasto tudo. E aí a gente sempre busca, o objetivo é buscar exatamente a raiz, que daí a gente chega nas memórias, né? Daquele movimento de trava ou de impulso mesmo que a pessoa tá fazendo no dia a dia, que impacta diretamente ali os resultados que ela tem, né? Mas eu tô com um público muito massa, eu tô muito feliz, tá? Atendendo muitas psicólogas, terapeutas, médicas, dentistas, arquitetas. Coisa boa. Tô feliz demais, assim, tá? Um nichozinho bem gostoso. Perfeito. Maravilha. Perfeito. E já começando aqui, talvez um pouco, as pessoas te ouvindo falar atualização de memórias, às vezes é a mesma reação que quando elas me ouvem falar sobre capital erótico. Tipo, o que é isso, né? Então, se você tivesse que explicar para uma pessoa, assim, a pessoa não te conhece, não sabe nada de comportamento humano, nunca ouviu falar sobre atualização de memórias, como que você explicaria a atualização de memórias para essa pessoa? O que isso resolve na vida dela e como que funciona? Caraca, tá. A atualização de memórias, ela é um processo natural, biológico e natural, que acontece com a gente todo dia. Nós atualizamos memórias e a gente precisa atualizar memórias para sobreviver, né? Lá antigamente, imagina assim, ó, lá na época dos nossos antepassados, nossos ancestrais, pô, encontrei aqui debaixo dessa árvore, sei lá, um abrigo e comida. E aí eu registro, meu cérebro registra isso. Aqui eu tenho um abrigo e eu tenho comida. Então, o que é importante a gente partir do princípio? Que o ser humano, ele se move muito por uma questão de sobrevivência, né? Vocês que estudam bastante desenvolvimento pessoal já devem ter passado aí, atualizado essas memórias sobre isso algumas vezes. Então, a gente quer o tempo todo, né? Eu falo, gente, nosso cérebro, economizar energia, certo? Economizar energia e evitar dor a qualquer custo.
Então, o que acontece? Poxa, eu preciso registrar essa memória de que debaixo dessa árvore eu tenho abrigo, eu tenho uma comidinha ali pra mim, senão depois eu vou ficar gastando energia à toa procurando outro lugar. Não, eu já sei que aqui tem, eu venho direto pra cá, né? Mas por que também é importante? Se em um momento ali não tiver mais, eu tenho que saber, opa, aqui não tem, então eu não vou ficar voltando pra cá. Eu vou buscar em outro lugar. Esses dias eu tava conversando, explicando isso para as minhas alunas, e eu trouxe assim, sabe quando você vai no supermercado? Café, sei lá, acho que todo mundo gosta, toma café, vou botar o café que vai ficar fácil de vocês lembrarem desse exemplo depois. Aí eu vou no mercado toda semana, e toda semana eu vou comprar o meu café lá. Que café que vocês gostam? Fala um nome aí. Normalmente a gente toma muito arábica, né? Mas aí o café em si, são blends, né? Que a gente vai pegando. Aqueles café mais gourmet. Às vezes do Bajo, né? Ah, Bajo. Bajo, o Bementa? Não, a gente compra o de caramelo. Caramelo. Esse aí eu comprei semana passada esse. É bem gostoso. Eu gosto mais do de menta, confesso, mas os dois são muito bons. Pronto, eu vou lá pegar o meu Bajo de menta, eu prefiro menta. E aí, toda semana eu já sei qual é o corredor. Eu já sei até que é só, tá no meu, como é que fala? Na altura do teu olhar. Pronto, é só fazer assim, ó, eu peguei o café. Ele não tá aqui embaixo, ele não tá lá em cima, então eu já tenho esse registro, essa memória. Trocaram o café de lugar. Eu preciso registrar que o café agora tá lá do outro lado do supermercado. Senão você concorda comigo que toda a vida eu vou ter que ficar voltando e gastando energia indo pro lugar errado? Sim. Então agora eu vou direto no lugar certo e que bom que eu tenho essa memória. Ou seja, se eu tenho essa memória, ela serve de referência para minha ação e reação aqui no presente. Porque no fim das contas a gente entende o quê? Que nós nunca estamos agindo e reagindo aqui no presente com base na realidade em si ou com o que está acontecendo. Eu tô sempre agindo e reagindo com base na memória. Com base nas minhas memórias, né? Então, basicamente, é um processo, como eu falei, biológico, natural, de sobrevivência do ser humano. Ficou muito claro? Bom. Vocês acham que deu para entender? Ficou sim. Ficou. E como que tu tem conseguido... Qual que é o maior problema que você tem conseguido resolver dessas mulheres empreendedoras quando o assunto é essa atualização de memórias? O que é um problema muito comum? Porque aí isso provavelmente vai servir para outros empreendedores, né? Você partiu de um princípio aqui de que a gente sempre busca economizar energia, sobreviver, fugir da dor. Isso no mundo do empreendedorismo. Quais são os problemas que mais surgem dos empreendedores? Procrastinação. Total. Eu juro assim, ó, se teve alguém hoje que eu atendi, ou alguma aluna, tá? Que eu conversei, que não me trouxe o ponto de procrastinação, eu vou te dizer que, olha, eu não lembro. Eu não lembro. Para mim, 100% dos casos que eu já conversei, procrastinação. E aí, eu já vou emendar aqui e trazer que normalmente, e provavelmente quem está assistindo pode se identificar, eu identifico, a gente vai atendendo muito e conversando muito com elas, então a gente vai encontrando padrões. E tem 3 medos por trás dessa procrastinação. Pode ser que tenha outros, sim, não tô te falando que é uma regra. Eu tô te falando que existe um padrão muito forte, que é o medo do julgamento, e provavelmente vocês sabem muito disso, porque vocês trabalham com produção de conteúdo, vocês ensinam a galera a produzir conteúdo, a viralizar na internet, vocês sabem o quanto, né, que tem esse ponto. Medo do julgamento, medo de não dar conta e medo de errar. E aí eu encontro esses 3 tipos de medos aí, tá? Normalmente o medo do julgamento, ele tá muito atrelado à questão de rejeição mesmo, né? Então, às vezes assim, quem que poderia te julgar? Sei lá. Você se importa com seus pais? Fala, não é nem a questão dos meus amigos, é realmente às vezes um hater vir falar, ou não, tô nem aí pra quem não me conhece, é a minha família, meus amigos me chamarem de blogueirinha, enfim. Então tem muito essa questão assim, que daí no fim das contas, se a gente for cavucar mesmo, a gente vai chegar ali num ponto de... eu tenho medo de daí não falarem mais comigo, de me rejeitar, pronto, é isso aí. O que pega na questão de sobrevivência, né, porque cá estamos por conta que sobrevivemos, por ter sobrevivido a gente foi reproduzindo
E a gente sobreviveu muito, inclusive, por conta do pertencimento. Então, a nossa espécie prosperou muito e nós estamos aqui por conta disso. E aí, a gente tem o medo de errar. O que tem muito atrelado ali ao medo de errar? O perfeccionismo. E aí, a gente sempre cai num tanto de memórias que a pessoa já errou e etc. E foi julgada. E, porra, e a nota 8, 10 era melhor. Tem que estudar mais, não é o suficiente, enfim. E tem o terceiro medo, que é o medo de... Não dá conta. De não dar conta, onde traz uma questão de incapacidade muito grande, né? Então, eu tenho medo de não dar conta. E aí a pessoa se conecta com aquele medo de não dar conta e entende, então, essa incapacidade. E aí a gente vai buscar as memórias para atualizar essas memórias. Porque dentro da memória, quando eu abro uma memória, cara, essa memória ela pode ter várias percepções ali dentro, vários sentimentos. Então, eu entro numa memória, Kátia, o que você tá sentindo aí? Cara, tô sentindo, assim, muita frustração, incapacidade, medo. Medo do quê? E aí vai, né? Então, tem todo um comando que a gente... Antes de eu falar desse comando, deixa eu só explicar uma coisa pra gente elaborar melhor esse looping aqui. Eu falei que é um processo biológico e natural. E ele acontece, como é um fenômeno que acontece, né? Todo dia a gente atualiza a memória todos os dias, então acontece esse fenômeno, tá? De forma inconsciente, automática. E, ao mesmo tempo, eu consigo fazer esse processo intencional. Ou seja, eu atualizando as minhas próprias memórias ou alguém aplicando em mim, tá? Então, existe essas três possibilidades. Acontece de forma natural, ou eu, de forma intencional, atualizo, ou então alguém me conduz. E aí, quando eu falei do comando, é que no momento em que alguém me conduz, então, a Kátia vai me ajudar aqui a atualizar minhas memórias, ou eu vou fazer o atendimento. O que acontece? Eu dou um comando específico para o cérebro, ele vai chegando exatamente nas memórias específicas que estão linkadas àquela rede neural que me faz procrastinar. Entendeu? E aí a gente vai abrindo esse engrama de memórias, essa rede, né? As memórias vão se abrindo ali, a gente mapeia todas elas, depois sai atualizando todas elas e quando eu coloco a pessoa na referencial de novo, tipo, pensa naquilo que você tinha que fazer e tu falou que tava morrendo de medo aí de não dar conta. Como você sente agora? Nossa, não sinto nada. E aí, no outro dia, a pessoa simplesmente acorda e vai viver a vida e começa a fazer com uma naturalidade sem precisar o tal do esforço mesmo, né? Eu, pelo menos, não acredito naquela ideia, já acreditei muito, mas não acredito na ideia de que, cara, eu tenho que fazer muito esforço para eu prosperar na vida. Eu acho que não é bem assim. Não é que eu acho, não é, cara, faz uma conta, é matemática. Igual 1 mais 1 é igual a 2, você vai pegar a população que se esforça pra caramba, tá burnoutado e não tem dinheiro no bolso. Sim. A gente defende muito isso também, a questão do esforço, né? A lei do mínimo esforço. Cara, se eu sou inteligente o suficiente para poder ter mais resultado com menos esforço, não tem por que eu ficar batendo minha cabeça na parede achando que todo dia eu vou ter que dormir tarde, todo dia eu vou ter que virar à noite trabalhando, sendo que não é assim que eu vou ter mais resultado, né? Então, a gente também bate muito nessa tecla. Essa questão que você falou, dos 3 medos, me chamou muito a atenção a questão do medo de não dar conta. Por quê? Porque é quase que um autossabotador que as pessoas elas não percebem, né? Porque, por exemplo, eu não prospero na vida, eu não ganho muito dinheiro, porque eu tenho medo do que eu vou ter que fazer a partir do momento que eu ganhar muito dinheiro. Maravilha. E eu tenho medo de não dar conta do que vem depois de ter muito dinheiro. E aí, automaticamente, eu não faço esse dinheiro por causa desse medo. Seria mais ou menos essa... Mais ou menos por aí, exatamente. O medo de não dar... Assim, a gente tem a parte do processo e a chegada. Então, eu tenho medo de não dar conta. Como assim? De começar e não conseguir dar continuidade. Tá. De eu contratar alguém e não dar conta de pagar essa contratação, esse colaborador, né? Então, eu tenho alguns medos daquilo que eu tenho que fazer. Será que eu vou conseguir fazer mesmo? E aí, quando a gente toca no ponto de dinheiro, muito bom ter falado isso, aí entram-se outros medos, que é tipo assim, mas e se eu tiver muito dinheiro e eu perder tudo? Mas e se eu tiver muito dinheiro e a minha família começar a pedir emprestado? O que eu faço? Né? Ou os amigos. Então, tem muito essa questão, assim, que elas trazem pra mim. Até a gente conversou no grupo essa semana. Eu falei, cara, pensa que você vai fazer 10 vezes mais dinheiro do que você... Eu já joguei por 10. Vai, 10 vezes mais. Qual é a principal insegurança, medo que surge aí dentro? E aí, disparado elas. Cara, medo de perder tudo,
medo de ter que daí a galera ver que eu tô com grana e começar a me pedir, porque é muito mais fácil daí eu falar, ei, meu amigo, não posso, e tu tão fudido quanto tu, sai daqui, né, do que eu ter que, não, eu não quero, é uma questão de prioridade pra mim ter que, infelizmente, pagar tuas contas, tuas dívidas, né, investir o dinheiro, não sei, enfim, cada um aí. Né? Senão daqui a pouco você torna-se ali mãe, pai dos teus amigos e um tanto de familiares. Eu não tô falando que não é para ajudar, né? Imagina, mãe, pai, vó, às vezes tem... não é para levar o pé da letra aqui. Poxa, tem muita gente que fala, eu quero fazer mais dinheiro porque eu quero ajudar mais a minha família. Maravilha, eu também ajudo a minha. Mas é diferente de quando agora você... né, prosperou e começa a vir um monte de gente Os parentes de longe, né? Os parentes de longe, uns amigos perdidos, assim, putz, que eu tô mal. E não sei o que. Cara, mas eu não sou responsável por você estar assim, entendeu? Então, existe esse medo muito grande. Por incrível que pareça, eu não imaginava que isso ia aparecer pra mim. Que eu pegaria esse público, mas... acho que uns 60%, mais ou menos, 60%, 70% das minhas alunas, elas são casadas. Mesmo ou só mora junto, tem namorado, comprometidas. Solteiras elas não são, tá? Então, grande parte ali tem seu compromisso, né? Com seu parceiro ou parceira, enfim. Mas, normalmente, quando é parceiro, quando é um homem, ela tem muito medo de fazer dinheiro e o cara... tipo assim, agora você vai ter que pagar todas as contas, agora eu vou me aposentar, entendeu? Elas trazem muito isso pra mim. Então, o medo de, e se eu fizer grana, eu vou ter que pagar tudo igual ele paga? E aí eu vou ter que assumir essa responsabilidade? Não, mas eu não me sinto bem daí de ter que dividir tudo, né? Ou então, dele ficar acomodado também, eu escuto muito isso. Mas eu quero fazer, mas eu tenho medo de fazer o cara ficar acomodado. E aí? Eu falei, e aí? Eu vou querer terminar. E se tiver que terminar? Eu tenho medo de ficar sozinha pra sempre. Então tem um negocinho de solidão aqui dentro, esse medo. Porque não significa que você vai ficar sozinha pra sempre. Tu tá falando que é um medo teu. É uma certeza que você tem? Não. Pois é. Vamos resolver? E aí resolve. Assim a gente vai resolvendo. Então, perceba que tem um tanto de coisa. Mas o principal problema, voltando pro assunto, quando tu fez a pergunta, é procrastinação. Disparado. E eu tenho as 4 principais procrastinações, tá? Pelo menos do meu público. Dessa galera que eu atendo. A primeira é a produção de conteúdo. Total. Vocês têm que acompanhar mais a Kate, tá? A produção de conteúdo é o primeiro. O segundo é a criação de um produto, mentoria, algo que elas vão entregar. Sim. Terceiro é a prospecção de clientes ou responder... Não, a gente vê muito isso também. E em quarto fica a administração dessa grana aí. Boa. Perfeito. Trazendo um pouco aqui, tu viveu um cenário atendendo muito mais homens e agora você atende muito mais, 100% agora, mulheres. Sim. Então você entendeu muito de um lado de dores e acontecimentos que tinham e agora você está entendendo muito mais do outro lado. Primeira pergunta, qual que é mais fácil de atender? Mais fácil, eu acho que eu não preciso pensar muito não, acho que as mulheres, mas eu não acredito que seja por ser mulher, mas talvez pelo nível de consciência, porque daí vamos lá, né, eu atendia homens, e aí variável, homem e mulher aqui, só que daí tem uma questão de idade. Quando eu atendia homens, eram homens... primeiro que eu não fazia individual com eles. Eu atendo muito individual mulherada hoje. Eu gosto muito dessa troca. Também por serem empreendedoras, empresárias, a gente troca muita figurinha, né? Sim. Mas a idade era diferente. A necessidade era diferente. As dores, os objetivos eram muito diferentes, né? Então, inclusive, esse foi um dos pontos, assim, que me fez... Cara, eu vou fazer essa transição de nicho. Porque chega... Como abordar uma mulher? E aí pensa, né? O que é? Eu quero saber o que... Porque, assim, ele não quer saber de atualizar memórias, mudar o comportamento, se tornar um homem confiante. Eu quero parecer ser confiante, só pra ela se encantar por mim, depois tá tudo bem, ela me conhecer e eu tomar um fora. Tá maravilhoso, é isso aí. Diferente da mulher, que ela vem realmente querendo uma transformação. E aí a gente que trabalha nesse meio do desenvolvimento pessoal, que realmente quer poder impactar de forma profunda na vida de alguém, cara, eu chegar pra ti, Ronaldo, você fala X pra Kate que ela vai dizer amém, vamos casar. E eu pegar uma mulher e atualizar as memórias,
olhar profundamente para essa história, trazer uma nova compreensão, sabe? O resultado é outro, assim. Sim. E aí o cara, ele, putz, mas daí eu fiquei tímido e não consegui na hora de falar. E a mulher aqui, Letícia, eu tô acordando mais cedo, eu tô indo treinar, eu tô uma mãe diferente pros meus filhos, sabe? Eu tô conseguindo, cara, eu tô me dando melhor com meu marido. Olha, nos últimos, 30 dias aí eu consegui dobrar o meu faturamento. Só porque eu resolvi aquilo que eu tava procrastinando. A produção de conteúdo é importante, precisa gerar lead, gerar receita não, gerar Demanda, audiência, demanda pra gente converter e gerar receita. E aí, como é que tu vai... Porra, tu tem um negócio, minha amiga. Sim. De algum jeito precisa vir gente, senão vai converter quem? E aí, se não converte, não bota mais dinheiro pra dentro. Sim. Entendeu? E aí, eu não sei o que tá acontecendo. Tá aqui, assiste esse podcast 2, 3, 10 vezes. Bota o marido, chama o filho, bota na sala e vai assistir. Pega papel, pega caneta, anota, faz output. Você vai entender daqui a pouco. Cara, Sim. Pra mim, isso é muito claro. Eu acho que esse ponto da produção de conteúdo, quando a gente pensa assim, na entrada das pessoas no mundo digital, Tá. isso deveria ser uma regra para você abrir um CNPJ. Uhum. Você está disposto a produzir Não, é assim, ó, conteúdo. abrir um CNPJ, para o seu CNPJ ficar ativo, você tem que, durante 6 meses, postar todos os dias. Tinha que ser isso. A Senão prova seu de CNPJ ia cair, sabe? Pronto, perdeu o CNPJ. Total. Porque não faz sentido, gente, você abrir um negócio hoje e você não estar presente no digital. Não faz sentido nenhum. Total. Então tinha que haver uma regra para isso. Ó, É um teste de maturidade, eu vejo, né? Pra ver se você realmente tá preparado pra empreender. Porque hoje em dia a galera quer coisa fácil, né? Vocês sabem muito bem disso, Mas né? toda Vocês essa querem galera, coisa- todas essas pessoas que quebram os seus negócios, que não conseguem dar certo, se você olhar, eu acho que quase que 100% deles não estavam presentes no digital. uhum, Quebraram porque não tinha... quebrei porque não tenho mais cliente. Tá, beleza. tá. Aconteceu isso aí, mas deixa eu olhar onde você fazia a sua aquisição de cliente. Aí você É. vai olhar o digital, era uma porcaria. Provavelmente. Aí eu vou abrir um parênteses aqui, que faz acho que 1 mês que eu não posto. Mas eu gravo 30 ads por semana, tá? 30 ads por semana, então eu estou criando. Só que daí o meu modelo de negócio aqui tá um pouquinho diferente. Faço uma ascensão para quem já tá na base. A gente vende muito bem assim. Sim. Então, Você não tá postando, querendo ou não, no teu Instagram, mas, tipo, tem anúncio teu rodando, você tá aparecendo pras pessoas de uma forma ou de outra, sabe? total. Sim. Então é mais Não, uma mas escolha. eu tô ali Sim. sim. Quando eu trabalhei no nicho de relacionamento, eu postava... Não, também o tempo foi maior, né? Mas quando eu entendi... Vamos lá. Aqui com as mulheres, inclusive é uma coisa que eu quero... Essa semana a gente conversei com a minha equipe, eu falei, cara, é uma coisa... Se eu falar que hoje é uma necessidade pro meu negócio, daí por isso que abre aqui, tá? Senão daí tu que tá aí do outro lado, vai. Então eu não preciso criar conteúdo, precisa, você tá começando agora, você não tem tráfego pago, você não tem equipe, Não tem dinheiro pra investir. Não tem dinheiro pra investir, então você vai lá acompanhar a Kat e Naldo e tu vai aprender a criar o conteúdo da forma mais simples possível, que é como eles ensinam. Eu não conheço outra forma. Não precisa falar nada. Não precisa falar, não precisa falar nada. Só copiar e colar o gancho. São vídeos de 9 segundos. Quem que não consegue fazer um vídeo de pessoa 9 tem que ser segundos que muito você não precisa preguiçosa, abrir a né? boca, sabe? Mas qual que é o teu Qual que é o parênteses, teu amiga? parênteses? Não, o parênteses era esse. Tipo, a gente tá falando de criação de conteúdo, Boa. mas pra galera só, tipo, compreender essa variável de que quando eu fiz a transição, eu já tava com equipe, com dinheiro em caixa, com tráfego pago. E aí, não é que eu não gravo e posto lá, é que eu gravo e boto no tráfego. Mas é 30, 45 por semana. Sim. Sim. Perfeito. E uma dúvida que eu tenho, que talvez as pessoas ainda não tenham, porque elas não sabem, mas elas vão ter a partir de agora, e você vai resolver para elas, tem algumas pessoas que te buscam por causa dessa questão da procrastinação, por causa dessa questão da prosperidade, talvez a maioria delas. Mas eu já vi no teu Instagram algumas vezes pessoas com dores físicas, assim, sabe? Então a Boa. pessoa tem um problema físico, ela vive com enxaqueca, ela vive com gastrite. Eu mesmo tenho gastrite. Ela tem muita cólica, sei lá, naqueles Gastrite, dias. dor na lombar. Eu tenho tudo, né? Eita. Letícia tem que fazer comigo a atualização de Temos mesmo. todas as memórias. Atualiza memória, cérebro, corpo, tudo aí, né? E aí eu queria que você explicasse um pouquinho para as pessoas, ou até mesmo para mim, como é que chega nesse nível de complexidade, assim, sabe? A atualização de memórias. Porque é muito... É surreal, assim, na minha concepção, algo que tá na tua cabeça te impactar tanto a ponto de virar um problema físico.
Eu não acho que seja tão complexo, tipo, hoje, né? Daqui a pouco você entende que é muito simples na hora que tu passa pelo processo. Eu já resolvi, eu sempre falo, é tanta coisa que eu tenho que começar aqui de cima, ó, deixa eu pensar. Eu já resolvi enxaqueca, eu já resolvi, eu tinha muita amidalite, eu já resolvi, vindo pra cá, que mais? Gastrite. Eu já resolvi... bruxismo. Eu tinha o de apertamento, apertava muito, muito, muito. Então, eu ficava com isso aqui tudo dolorido. Eu já resolvi um problema ciático. Do lado... Acho que era do direito, nem lembro mais. Faz tempo esse que eu resolvi. Eu tinha uma inflamação aqui, que daí eu fui para 2 fisioterapeutas e nenhum conseguiu resolver. Eu falei, eu vou atualizar... Eu não acredito que eu vou ter que atualizar a memória. Eu atualizei, a gente resolveu. Cara, uma semana sumiu, total. Aqui na minha panturrilha direita também, eu tinha um problema que eu nunca conseguia treinar direito. E eu tô com uma personal agora, eu falei pra ela, cara, tu acredita que eu atualizei as memórias e, tipo, hoje eu não tô sentindo a panturrilha? Que massa, porque antes me travava o tempo inteiro. Então, sim, me procuram. Questão de emagrecimento, eu atendo bastante. Essas mulheres que muitas vezes estão acima do peso, e daí elas querem, né, perder peso. Com mais facilidade, que a gente... Assim, eu não vou dizer que eu sei na pele, porque eu nunca tive acima do meu peso. Mas com tantos relatos, né? A gente sabe que, bom, tem que fazer... Tem que fechar a boca, tem que treinar. Tipo, é que não tem muito mistério. Todo mundo sabe que tem que fazer. Treta é no não fazer. É só no não conseguir, não ter a constância, que é o que elas falam. Tá, dieta 2, 3 dias, uma semana no máximo, depois eu não consigo mais sustentar. Academia a mesma coisa e logo não terei resultado, ponto. Não tem muito mistério. E uma coisa que eu também resolvo muito é a intolerância à lactose. Sério? Cara, a intolerância à lactose, até eu quero, inclusive, que vocês prestem muita atenção no que eu tô falando, pra depois não sair daqui... Do contexto, né? Que é assim, ó. Eu tô te falando que eu, normalmente... Eu levo 1 ou 2 sessões. Eu nunca peguei uma aluna minha e eu precisei fazer 3 sessões com ela para resolver intolerância à lactose. Tipo, nunca. Foi 2 sessões no máximo. Normalmente, em uma sessão bem atualizada, eu peço para ela pegar alguma coisa que ela tem em casa com lactose. Se ela não tomou o remedinho, se ela não tomou, tá? Eu falo, agora tu vai comer na minha frente e eu quero saber quanto tempo de reação teu corpo tem. Dela 5 minutos. Já começa a inchar, já dá dor, cólica. Eu falei, então pega. Letícia, pega. Olha só. Se eu falei que é uma conta matemática, vamos lá. Você tava com sintoma. Você tem esse problema aí, não pode comer, tá, beleza. A gente foi nas memórias, a gente resolveu, não resolveu? Eu não falei que esses sintomas é um processamento das memórias, é uma resposta automática do processamento das memórias? Falou. Logo, se eu vou nas memórias e eu atualizo elas, o sintoma se atualiza de forma automática. Então, se ela acabou de atualizar ali, por que você tá preocupada de sentir alguma coisa? Lógico, né? É uma coisa que ela nunca fez, óbvio, eu sei, mas assim, eu só faço essas perguntas para ela elevar o nível de consciência. Aí, a última que eu atendi foi a Cláudia. A Cláudia, acho que é... não lembro de onde é que ela é, acho que é São Paulo, contadora. E aí, eu perguntei assim pra ela, você tem alguma coisa aí? Inclusive, ela, 20 anos de intolerância severa, ela falou pra mim que tomava 4 remedinhos, e ainda assim tinha piriri, tá? E algumas vezes ela já foi internada, inclusive. Nossa. Quando ela, às vezes, comia ela falou pra mim, sabe uma coisa que eu não sabia? De bala de hortelã tem leite, alguma coisa assim, eu não sei se é leite. Tem uns traços, né, de alguma coisa. Mas ela falou que uma vez ela foi parar no hospital com uma bala de hortelã, e aí ela não sabia, depois ela foi descobrir, tinha alguma coisa lá que atacou, enfim. Aí, como eu tava falando, eu falei, tem alguma coisa aí na tua casa com lactose? Ela tem um prato cheio de docinho do aniversário da Carol, que a Carol é a filha dela. Falei, pega lá então, vai. Daí ela comeu 2 cajuzão. Aí eu perguntei, falei, eu vou ficar esperando. Quanto tempo? Daí ela falou, 5 minutos. Fiquei 5 minutos. E passou 10, e 15, e 30 minutos. Eu falei, cara, você tá resolvida, minha amiga. Pode dormir em paz, comer o que tu quiser daqui pra frente, não precisa mais fazer... E aí, aí beleza, finalizamos a sessão. Aí no outro dia eu mandei mensagem. Cláudia, bom dia, como é que você tá? Dela, Letícia. Em jejum eu comi um bolo de leite.
Falei, você tá bem? Ela, eu não tô nem inchada, porque ela disse que ela tinha que botar leg quando ia na rua, restaurante, porque como, dependendo do que ela comia, inchava, muitas vezes até tomando remedinho, ela precisava desabotoar a calça jeans. Nossa. Então ela falou, cara, uma das coisas que mais me incomoda, além da dor, do desconforto físico, é ter que não poder botar uma roupa que eu gostaria de ir. É a leg, porque a leg pode inchar a barriga aqui, que tá tudo bem, ninguém vai, sabe, não vai incomodar, não ter que abrir o zíper ali. O botão. Então, eu trato muito essa questão. Tem outras questões, eu já peguei... eu não vou... Acho que eu não posso colocar o nome, porque é pessoa famosa, assim, de lutador, sabe? E aí, ele, me procurou, ele falou assim, quando eu vou pro ringue, né? Ringue. Quando eu vou pro ringue, eu fico nervoso, no carro ali, chegando e tal, o coração começa a disparar... Não sei, eu fico nervoso. E eu, mesmo, tipo, lutando, etc., eu sinto isso toda vez. E aí, a gente resolveu as memórias, e daí ele me deu feedback. Ele falou, caraca, eu tava no carro. Aí eu comecei já a pensar que eu ia estar chegando e tal, e o meu corpo não disparou nenhuma reação. Falei, cara, que massa, é isso. A gente tá pra resolver uma treta que ele tem no joelho agora. Daí Muito a gente legal. não marcou ainda, não. Mas é que... Então, a gente sempre busca referência nas memórias. Sim. Porque, mas é uma dor, não é uma procrastinação. Mas o corpo tá comportando, tá Reagindo a alguma reagindo, coisa. entendeu? É um sintoma que você tem. Então, se todo sintoma que eu tenho tem base nas memórias, bora pra lá. Bora resolver, entender que memórias tem aí. Recentemente eu atendi a Ká também, ela é aqui, manezinha, de Floripa. Ela mora pertinho da casa de vocês, ali na Beira-Mar. Nutricionista, é a mesma coisa. Lê, eu sou Nutri, né? Eu falei, ô Nutri, você quer resolver, Nutri? Eu já tenho tentado dieta, não sei o que, não tem tratamento. Eu falei, você quer resolver? Daí ela, vou confiar em ti, tá? Falei, então fecha o olho. Daí a gente encontrou as memórias também. Foi uma sessão só, resolveu total. Tem até um vídeo dela de depoimento ali, bem legal. Muito massa. Boa. Marca com ela depois minhas sessões, tá? Bora atualizar. A Kátia é uma senhora de 27 anos. Eu era assim sou nada, também, sou um amiga. pouquinho só. Não, mas eu era muito assim também. Muito, muito. Tanto que, lembra do episódio de lá que eu não fui pra São Paulo? Eu tava em Nossa Senhora. Foi ano passado isso, não foi? Início do Ano retrasado. Ano retrasado, 2023. Ano retrasado. Disparou muito gatilho, muita coisa em mim. Eu tava ficando muito doente, muito doente. E aí o corpo só vai reagindo pra travar a gente, né? Sim. Proteção, né? Proteção. Corpo e mente formam um sistema único, né? Total. Proteção o tempo inteiro. Boa. E, desculpa. Como que hoje as pessoas, elas normalmente, elas já te procuram querendo algo assim? Ou o que mais... Vamos pensar assim de uma outra maneira. Tá. O que mais as pessoas... Tu falou que o que mais as pessoas te procuram é pro procrastinação, mas elas já vêm com esse... eu não consigo, ou tu identifica conforme vai passando a conversa. Acho que é 50-50, tá? Tem algumas que já são mais conscientes. É que eu atendo muita terapeuta. Tá. Psicóloga. Então, ela já tem uma consciência um pouquinho fora da curva, né? E aí, ela já chegam falando, Lê, realmente quero fazer mais dinheiro, tô procrastinando. Pronto, não tem muito que... É isso, elas já sabem. Eu só faço uma anamnese bem legal ali, vou questionando conforme que ela vai me trazendo, só pra eu começar a identificar outros pontos que ela sozinha não identificou com mais profundidade. Mas, assim, de modo geral, é isso, ela já sabe. Tem outras que chegam no, cara, eu quero prosperar, eu quero ter liberdade financeira, só que, assim, não sei o que tá acontecendo. Vou te fazer algumas perguntas assim, Se der pra tu responder de bate pronto, tu responde. Se não, a gente pensa sobre a resposta. Eu vou te falar sobre alguns tipos de procedimentos / atendimentos padrão. E tu fala a diferença, só a diferença para atualização de memórias. Exemplo, processo de coach e atualização de memórias. Qual a diferença de um pro outro? Mas eu nunca estudei profundamente, não tá na minha ossada e fica complicado falar. Tá. Terapia convencional. TCC dá pra... Inclusive, eu tava... me comprometendo aqui. Pior que eu tava com uma na língua comprometedora aqui também, né? Eu tava fazendo um estudo, um artigo científico,
E aí eu consegui, não lembro de cabeça, mas foi um pouco mais de 10 psicólogos, eu precisava de pelo menos 5 para a gente conseguir fazer o artigo ali, toda a pesquisa, etc. A gente estava com estatística, contratamos, enfim. Aí eles, cara, literalmente 100% deles pularam fora. Quando eu falei que era pra gente fazer... Eu preciso comparar a metodologia, a atualização de memórias, com a TCC. Eu falei, cara, hoje a TCC é muito conhecida, né? Então... E a gente sabe que sim, ajuda muita gente, enfim, não é esse o ponto aqui. Mas eu queria muito trazer, porque eu falei assim para os psicólogos, você entende que... claro, eu tenho muitas alunas psicólogas, elas sabem disso. Mas eu falei assim, você sabe que... Imagina que se a gente conseguir mostrar que isso aqui, a gente ia resolver, só para vocês entenderem, a procrastinação, a exposição... Quem procrastina se expor no digital. Tá? Esse era o ponto. Vamos pegar todo mundo que está procrastinando, se expor no digital, e a gente vai fazer, então, o estudo aí, a pesquisa em cima dessa galera. Tava tudo certo já, anúncio, todo o processo, porque eles não podem saber que a gente estava por trás, né, para não ter nenhuma interferência, etc. Mas os psicólogos eu precisava conversar, trazer para eles tudo como é que ia funcionar, enfim, tá. E aí, quando eles entenderam a real que a gente ia pegar atualização versus TCC, eu falei, porra! Mas vocês não são bom, caralho! Desculpa o palavrão, mas eu fiquei... Bravo. Eu tenho que atualizar essa memória aqui, ó, da raiva. Mas eu falei, porra, velho. E assim, ó, tu não quer ajudar o povo? Se tu me convencer que TCC é melhor, eu paro de fazer atualização e eu vou fazer TCC. Agora, eu tô querendo... Eu não vou te dizer que eu quero mostrar. Vamos fazer ciência. E aí o povo não quis. Tipo assim, sério, eu consegui... Eu acho que foi 11 ou 12 psicólogos ali. Nenhum dos 11 quiseram evoluir. Todos eles foram pra reunião. Mas quando eu abri o jogo mesmo, e eu falei, gente, a gente vai fazer... Vamos pegar os hipnoterapeutas que estão utilizando a atualização de memórias, TCC, se vocês quiserem... Cara, assim, a gente só quer 4 sessões. Vocês querem 2 meses? Tudo bem. Vocês podem ficar com 2 meses. Me dá 4 sessões é o suficiente. E aí eles daí não rolou. Daí eu falei, agora, se você é psicólogo, você que me procura, cara, pra gente fazer. Mas até fazendo um paralelo um pouco com o nosso nicho em relação a isso, eu percebo que as pessoas mais tradicionais do mercado, né? Então, por exemplo, nesse caso, os profissionais ali, os psicólogos que fazem TCC. No nosso caso, o mercado tradicional ali de marketing digital, por exemplo, eles sempre vão... Sempre não, sua grande maioria... vai contra o que faz você ter mais resultado com menos esforço. Total. Então, da mesma forma que você percebeu isso, a gente percebe isso no nosso mercado também. Porque a gente percebe que as pessoas, elas batem de frente com o tipo de conteúdo que a gente ensina, justamente porque a gente consegue comprovar que dá mais resultado do que qualquer outra coisa, só que eles não, de forma mais rápida e mais fácil, só que eles não querem entrar pra briga, sabe? Então, é justamente isso, porque eles sabem que dá resultado no final das contas, né? Não, é a mesma coisa do teu. E assim, ó... E aí vem aqui um ponto muito... Eu não tô falando que o psicólogo é ruim, fora, sabe? Sim. Tipo, não é sobre isso. Sim. A gente não tá falando da pessoa que tá aplicando. Não tô falando que eu sou boa. Tô falando de uma metodologia, de um processo que já acontece. Naturalmente, inclusive, na TCC é atualizada muitas memórias. Só que de forma inconsciente. Porque, assim, é um paciente cada vez. Vai 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo TCC ali, indo na psicóloga, conversando... Você vai elevando o nível de consciência do teu paciente com o tempo. E aí, automaticamente, se é um processo natural, lógico, eu tô atualizando, né? Aquilo que eu entendi sobre a vida o tempo todo. E aos pouquinhos eu vou mudando o meu comportamento. Eu não tô falando aqui que não funciona. É exatamente o que tu falou. É velocidade, né? É velocidade. Entendeu? É voltar nas memórias, exatamente na origem do problema, cortar mal pela raiz e tipo assim, ó, pra ontem, eu tenho pressa. Entendeu? Então, cara, é isso. E a pergunta que eu ia fazer, a gente pegou aqui os terapeutas para Cristo, tá, gente? Mas já tava na minha cabeça, então desculpem aí vocês. Você falou que a maior parte do teu público, ou uma grande parte delas, são terapeutas. Isso. Você acha que elas acabam sendo a maior parte do teu público justamente porque elas
lidam muito com, às vezes, o problema de outras... Você acha que isso entra também para jogo? O fato delas lidarem muito com o problema de outras pessoas, além dos próprios problemas? Você acha que isso interfere de alguma forma? O fato delas buscarem resolver esse tipo de coisa contigo? Eu acho que é mais uma questão de identificação só. Tipo, ela também atende, faz meio que o que eu faço e tem dinheiro. Por que eu também faço isso, se o terapeuta eu não tenho? Eu acho que é mais ou menos por aí. É o que normalmente eu escuto. Como é que você faz? Nossa, você cobra X? Eu cobro Y. Ai, mas eu queria ser assim. Mas, essa confiança. Entendeu? Aí, amiga, atualização, né? Daí elas querem fazer. Aí, o que acontece? Aqui, até tem... Beijo pra Isa, que tá na Irlanda. Isa se tornou praticamente uma amiga, é médica. Daí, também passou pelo processo comigo e fez a formação. Só que eu tenho uma parceria com o Rafael Barreiros. A metodologia, ele que criou mesmo, é autoral dele, tá? E aí eu tenho licença pra ensinar, pra eu aplicar em ti e ensinar as minhas alunas a fazerem nelas, né? Mas eu não tenho a licença para dar formação. Então a gente tem uma parceria muito legal, como tem esse público quer, eu queria fazer exatamente o que tu faz. Como é que eu posso atender assim? Porque normalmente o que elas falam pra mim eu tive um resultado absurdo, é muito rápido. E eu tô tratando gente há muito tempo, eu não tô conseguindo, ajudar realmente essa pessoa. Eu quero aplicar isso que você faz pra ajudar aquela pessoa lá rápido. E aí, eu meio que vendo e ele entrega, entendeu? A nossa parceria é assim. Beleza, eu jogo aí né, as clientes, as alunas pra ele e ele entrega daí a formação. E eu ia falar alguma coisa que fugiu agora. Não tem problema. Daqui a pouco ela atualiza aí e chega. Depois ela volta. Ela volta. Uma outra pergunta aqui. A atualização de memória ajuda no TDAH? Ah, boa! Eu tava falando sobre isso agora com o Maicon, motorista, né? Que tava me trazendo. Caraca, eu nem imaginei que a gente ia chegar nesse ponto. Vamos lá. Eu nunca estudei profundamente, então é um pouco também delicado eu pegar e falar, tá? Se a pergunta é ajuda sim ou não, vou falar que sim. Porque o Rafa, que é o meu professor, ele que dá a formação, é neurocientista, tem vários artigos em cima da atualização, tá fazendo uma meta-análise agora também sobre. Ele tomava Venvance. Hoje ele não toma absolutamente nada e ele também, até onde eu sei, não tem os sintomas do TDAH. Então, acho que dentro de... O que eu tava conversando... Então, assim, por isso que eu falei que se a pergunta é sim ou não, no sentido de ajuda ou não ajuda, eu tenho que ser direta, é sim. Não tem como, né? Ué, se ajudou ele, se eu falar não combina. Então, mas o que eu tava conversando com o Michael na vinda pra cá, tá? Assim, eu acho que a gente hoje... Não sei se vocês têm essa impressão de que todo mundo tem TDAH agora, né? Mais ou menos assim. Ah, mas é porque eu só consigo focar... Mas é que assim, ó, tem coisas que eu não consigo focar. Então, é meu TDAH. Não, peraí. Tem coisas que eu também não consigo focar que não é do meu interesse. Sim. Não tem dopamina. Então, naturalmente, o meu cérebro vai tentar fazer carca daí. Entendeu? Mete o pé. Agora, tem coisas que é um hiperfoco do cacete, porque eu gosto demais disso aqui. Se deixar eu estudando sobre um X assunto, eu vou ficar... Eu tenho TDAH, então? É isso? Então, agora eu tô diagnosticada. Ah, entendi. Então, acho que eu falei pra ele, eu tenho que ir isolando algumas variáveis aí, que acho que não é bem por aí. Tu tá falando de um padrão de comportamento, que quando eu olho pro cérebro, a nível de recompensa, etc., faz total sentido eu não ter mais foco num lado do que no outro. Acho que esse é um ponto a se levar em consideração. E o outro ponto é que é um comportamento. E aí eu falei pra ele, vamos voltar lá. Lembra que o comportamento é um processo automático das memórias? Se eu mudo as memórias, eu atualizo elas, o meu comportamento muda. Agora eu não tenho mais diagnóstico porque o comportamento mudou? Tu me diagnosticou pelo comportamento que eu tinha. E agora? Era TDAH? Não era. Você só acha... Onde é que eu vou chegar aqui pra eu saber se realmente é ou não? Entendeu? Eu tenho esses questionamentos, só que eu nunca fui a fundo, deixa eu entender isso aqui pra eu ter propriedade pra falar. Então, é muito difícil chegar e bater
um martelo e te falar realmente alguma coisa, sendo que eu ainda não entrei nesse ponto, assim, sabe? Não até porque eu não atendo, né? Eu não faço esse tipo de atendimento. Sim. Eu sei que o Rafa pega no instituto, eu acho, se eu não me engano, já escutei ele falando alguma coisa. Ele tem um instituto com vários outros especialistas em atualização de memória. Mas eu acho que eles tratam algo assim, se eu não me engano, tá? Também não vou dar certeza aqui, mas vocês podem procurar lá Rafael Barreiros e conversar com a equipe pra ter certeza. Fechou. Boa. E se você... Não sei se existe isso exatamente, mas, por exemplo, você tem as alunas da tua mentoria e das tuas consultorias individuais. Tá. Existem pessoas, imagino eu, não sei, que têm muito resultado, outras pessoas que talvez têm menos resultado, demoram mais para ter resultado, e outras pessoas que talvez não tenham resultado, que é o que acontece com a gente hoje também, né? Se a pessoa não segue aquilo que a gente fala. Hoje, você sabe dizer pra gente qual que é o maior erro das pessoas que começam o processo de atualização de memórias e às vezes não conseguem dar continuidade ou param no meio e aí o resultado para no meio, chega a não acontecer por causa disso? Existe esse processo, assim, todo mundo que faz atualização de memórias vai ter resultado, independente de fazer o processo certo ou não. Se eu partir do princípio que ela atualizou a memória seguindo o protocolo certo, sim. Daí eu entro na parte no ponto da matemática mesmo. Tipo assim, eu parto do princípio que a atualização foi feita. Logo, aquela rede neural que foi atualizada, ela estava conectada a alguma emoção, sentimento e comportamento aqui, no presente. Ela não tem mais como, não tem referência. Como é que ela está aqui ainda, né? Então, se eu parto do princípio que sim, atualizou, não... Atualizou, tá? Vai ter resultado, tá? O que acontece? Eu tenho um curso onde ela aprende a ferramenta, mas aí a bichinha tá com procrastinação, ela não assiste a porra do curso e muito menos atualiza memórias. Aí é óbvio que não vai comprar, mas não vai ter resultado. Sim. E aí eu tenho um programa e eu tenho o individual. Tanto nesse programa, as minhas alunas que fazem parte do programa, elas recebem 3 atendimentos 100% individuais com a minha consultora especialista no método. Então, a gente fala assim, Kátia, seja muito bem-vinda. A primeira coisa que eu vou resolver em ti é procrastinação. Porque se eu não resolver sentir primeiro, não adianta eu falar pra ela fazer mais nada. Ela não vai fazer. Você tá entendendo? Então, e no individual, que daí é 100% individual comigo daí, a mesma coisa. O que é que tá te impedindo? Eu quero saber o 80-20 do que a gente tem que resolver pra botar mais dinheiro no teu bolso o mais rápido possível. Letícia, X coisa. Falei, é aqui que a gente vai focar. Dá 1-2 semanas, ela já fala, tamo vendendo, tô produzindo conteúdo, entendeu? Tipo, eu tento entender o gargalo dela a nível comportamental, porque a nível de estratégia é o que não falta. Vai, todo mundo sabe pegar aqui, gravar um vídeo e... Sim, com passo a passo certo, entendeu? qualquer pessoa consegue. Né? Então, eu falo assim, o problema não é a estratégia, teu produto. Agora, assim, não adianta tu ter tudo isso e tu não executar. Então, só precisa entender o gargalo do teu comportamento. Sim. Onde é que você não tá conseguindo? É criar conteúdo? É criar conteúdo todo dia? O que que é? É administrar melhor a tua empresa? Não sei, enfim, cada um tem os seus pontos ali. E aí eu vou direto... Aí não tem como a pessoa não ter resultado muito rápido. Não tem. Não, tipo, a chance de êxito, se ela fizer do jeito certo, não tem. 100%. Eu, pelo menos, comigo, nunca aconteceu. Dentro do nosso, da LF hoje, né? Sendo individual comigo, dentro com a Nath, é muito... Cara, é uma coisa muito rápida. Tipo assim, no outro dia elas mandam mensagem. Entendeu? Caraca. Até ontem eu não conseguia fazer isso aqui. Agora eu tô fazendo, Letícia, cara, gente. E aí, tipo assim, coisa em uma semana, gente, tô com o meu produto pronto. Daí a outra, tô produzindo conteúdo. A outra, vou palestrar não sei aonde. Tipo, começa as coisas, porque ela entra num movimento muito, tipo assim, como se fosse natural. Agora não tem mais incapacidade, não tem medo, não tem... O que vai prender essa mulher? Ela vai pra vida e vai ter sucesso, entendeu? Então, nesse ponto, sim. Tipo, se tu... Eu acho, Kátia, que é mais ou menos assim, ó. Pensa comigo, tá? Vocês são sócios, né? Sim. Então, vamos supor assim. Kátia, você tem um curso aí pra eu aprender a fazer conteúdo? Aí eu vou comprar teu curso. Só que eu tenho que assistir, eu tenho que aplicar. Sim. Tu me dá 100% de garantia? Sim. Tu dá? Se você assistir o curso? Não. Pois é. Tá vendo? E se eu não assistir? Não, aí não. Não tem como? Sim. Mas se você fizer o conteúdo pra mim e eu só postar, sim. Você dá garantia que eu vou ter resultado? Sim. Pronto, é a mesma coisa.
Que daí eu falei, eu tô te atendendo. Tipo, não tem como. Eu te dou 100. Ontem eu até mandei mensagem pra Fran, e a Fran, lá com suas inseguranças, eu falei assim, eu não sou doida de botar minha cara a tapa, falar um negócio desse, se eu não soubesse do que eu tô falando. Então, se tu tá com a grana na mão, paga o programa, vem pra dentro e marca rápido a tua primeira consultoria individual já pra resolver esse medo, porque é capaz de alguma merda acontecer e tu falar, preciso do dinheiro. Então, pra evitar qualquer coisa, a primeira coisa que você vai fazer, entra e, cara, primeiro horário que tiver com a consultora, tu já vai resolver isso aí. Aí pronto. Aí o negócio deslancha, entendeu? Um dos maiores problemas que a gente tem a gente tinha em relação à parte dos mentorados era muito essa questão de não executar. E o nosso perfil é um perfil muito de executor. Tanto é que quando a pessoa ela entra em um dos nossos programas de mentoria, ela já sabe que, cara, tu vai entrar, já tem que ter um pouco do nosso DNA. As pessoas que não têm essa vibe, não têm esse DNA, rapidinho, deu 30 dias, a pessoa, não é pra mim. Então tá tudo bem, se não é pra você, já nem fica. A gente tem isso muito claro pra gente hoje. Que, cara, se você não vai executar, não entra. Não entra. Porque senão tu vai ser uma pedra no nosso sapato, vai começar a encher o saco. Daqui a pouco passa 2, 3 meses, a Kátia e o Naldo se torna a cara dos dois e vai parecer um boleto pra pessoa. Então toda vez que a pessoa ver a gente falar, ouvir a gente falar, olhar uma mensagem nossa num grupo de cobrança, a pessoa fala assim, cara, olha lá, o boleto tá falando comigo. Por quê? Ela não executa, ela não tem resultado, e aí a gente se torna um boleto na vida delas. Para bater com isso, dos pontos de garantia, né, que você até falou, dentro de um dos nossos programas de mentoria, a gente dá garantia que a pessoa ela vai bater um pico de faturamento de R$80 mil por mês. Só que isso durante 12 meses. Em um dos meses, ela vai bater esse pico. E se ela não bater, a gente põe em contrato que a gente devolve 100% do dinheiro que ela pagou. Nossa, não tem Mas não existe, não tem. É a antifalha. Claro que a gente coloca no contrato que a única coisa que ela precisa é postar os conteúdos diariamente. Tem ali uns 2, 3 pontos, mas não é aquele negócio que a pessoa precisa fazer uma coisa muito absurda para poder garantir. Tipo, aquelas competições do Gugu, né? Que o cara tinha que achar um monte de coisa lá dentro do coisa lá para poder ganhar um carrinho de compras. Mas não, a gente deixa isso bem claro. E nesse ponto da parte da procrastinação, ainda nessa mesma linha, hoje você atende bastante as empreendedoras, mulheres empreendedoras, e há alguma queixa assim delas de que dentro do processo de atualização de memórias tem muita coisa enraizada com base na criação? Nossa, 100%. Com certeza. Sucesso é muito contextual, né? Eu vejo duas frentes, assim. A prosperidade, o sucesso, o dinheiro deriva de um contexto interno, aonde a gente bate, e aí a gente chega na memória e suas cascatas, é memória e suas crenças, e emoções, e sentimentos, e travas, mas tudo tem origem nas memórias. E o ambiente, daí estímulos, cara, condições do ambiente, a pessoa... Se a gente for abrir nossa infância aqui, cada um vai ter uma história nossa, mas eu fiz, mas eu não fiz, mas eu tinha, mas eu não tinha, mas comigo foi assim, mas comigo... Entendeu? Então, tudo isso tá o tempo todo fazendo a gente registrar experiências para conseguir sobreviver ali no futuro, né? Então, respondendo a pergunta em relação à criação, com certeza. Principais memórias que a gente cai são memórias de abandono, solidão e rejeição. E dos dois, ou a criança estava sozinha ou tinha normalmente presença de mãe ou pai por perto. Assim. Então, minha mãe me bateu, meu pai falou tal coisa, meu irmão ganhou um presente melhor do que o meu, tô sozinha aqui de madrugada, medo do escuro, quero acender a luz, tenho 3 anos, não consigo, tô chorando, ninguém me escuta, entendeu? Então, muitas memórias assim que vão se abrindo. E é muita loucura, porque se não tiver alguém para te guiar nesse processo, você nunca vai lembrar sozinha, se você não sabe qual é o caminho, de quando você tinha 3 anos em determinada situação, né? Depende. Tu acha que a gente lembra? Eu e o Naldo, às vezes a gente conversa, né? Do tipo assim... Não é que lembra. Fala, pode falar. Não, eu ia falar que às vezes me vem memórias muito específicas, assim, mas de repente porque eu não tenho nível de consciência de saber por que aquela memória veio naquele momento. Legal. Sabe? Mas assim, uma memória de um hotel XYZ quando eu tinha 3 anos. Nunca que eu, de forma consciente, 100%, ia conseguir lembrar daquilo, mas vem em determinados momentos.
Legal, tá. Ó, o que acontece? Quando a gente vai atualizando memórias, lembra que o nosso cérebro trabalha muito bem com recompensa, né? Então, eu vou atualizando as memórias que eu tenho mais consciência. Memórias de adolescência, coisas assim que, cara, eu lembro disso aqui não foi muito legal, eu vou começar por aqui. Conforme eu vou atualizando, e o cérebro vai, eba, isso é bom pra nós. Aí o que acontece? Ele começa a te disponibilizar uma memória. Ah, neguinha, tá boa nisso, é? Tá ficando habilidosa? Vai, toma. E ele começa, toma. E mais uma pra ti, toma. Às vezes eu tô aqui, ó, atualizando, eu falei, meu Deus, eu tenho que abrir, pegar o bloco de notas e anotar mais umas 2 ou 3 que apareceu no meio do processo. Aí eu, tá... Deixa eu terminar lá o que eu tava atualizando. Terminei de atualizar, daí eu pego, deixa eu ver, tá? A próxima é essa, a próxima é... Às vezes não acontece, às vezes acontece. Então, tipo, vai de 3, 4 anos, cara, já lembrei de várias. De tipo assim, tá lá atualizando e pipocou a memória na cabeça. É automático, tu não busca a memória. Teu sistema automático traz ela pra você, entendeu? Porque você tá ali... se ela estava de alguma maneira conectada a outras, é uma rede, né? Pensa na teia de aranha lá. Você puxa um fiozinho, já pega no outro, já... Caraca. Cara, é muito massa. É muito tipo legal. Assim, eu fico até hoje, falo assim, atualizo memórias quase todos os dias, se não as minhas, as das alunas. E eu ainda fico assim, que bizarro. Tipo assim, eu não sei, falta palavras, é muito massa. Eu respondi dentro do formulário para vocês que acho que uma das principais dentro da minha carreira, como é que foi a pergunta? Realizações? Acho que a coisa mais... A melhor coisa e a pior coisa. Se eu não fez na tua carreira. Eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi a transição e a pior foi uns investimentos lá que eu falei, não estava acostumada, não tinha estrutura ainda. Sim. E aí para fazer X investimento e aí a gente faz e não consegue pegar o resultado. Né? Não, pegar o... Tipo assim, às vezes tem investimento que você faz que tu precisa de time, teu time tem que estar preparado para executar, entendeu? E na época, quando eu fiz isso, eu tinha até time, mas a gente não estava mentalmente, comportamentalmente ainda preparado para isso. Fez o joinha aí? Fez o joinha, tá com a calma, pô. Acabamos de começar. E como que a pessoa faz, Lê, no dia a dia? Ela atualizou existe alguma coisa que ela pode fazer no dia a dia para se blindar de coisas que podem vir ou vai vivendo a vida e vai buscando atualizar as memórias? Se blinda não. Depois que acontece. Se blinda não. Depois que acontece, tá. Eu não sei se eu entendi. Vamos lá, fala de novo. Pelo que eu entendi, existe alguma coisa que a pessoa pode fazer para se blindar, não das memórias, mas tipo de talvez tomar decisões, seria isso? Não entendi. Não, deixa eu falar. Ela achou que tinha entendido a minha pergunta e veio me interromper. Então eu tenho outra pergunta depois, vai. Fala a sua pergunta. Não, pode fazer primeiro. Exemplo, a pessoa ela acabou de passar por um processo de atualização de memórias. Tá. Beleza. Como que ela se blinda para não acontecer novamente? Aconteceu o quê? Um exemplo, vamos pegar um exemplo, né, para ficar um pouco mais fácil. Ela tem um problema com procrastinação. Ótimo. Aí ela foi lá, fez atualização de memória contigo e conseguiu já resolver esse problema. Tá. Quais são os cuidados que ela pode ter no dia a dia para não voltar essa procrastinação? Mas se resolver o problema, por que voltaria? Então, se resolver o problema, ele não volta? Não. Através da atualização de memória? Não. Se vir outra trava comportamental, outro tipo de procrastinação, é referente a outras memórias que ainda não se atualizou. Se eu parto do princípio que a gente atualizou as memórias, o problema foi resolvido e eu fui na origem, de fato, né? Então, tipo, eu não tenho mais pra onde ir. Eu fui no máximo que eu poderia cavar o buraco, entendeu? E aí, como eu falei pra ti, se tá resolvido, como assim? Vai voltar agora por quê? De onde? Não tem. Tá. Então, se algo voltar, é porque tem uma nova origem que ainda não foi tratada. Um exemplo, eu vou pegar nada a ver com procrastinação. Atendi recentemente uma menina que passou por um abuso, e aí, na hora que ela foi falar do abuso, ela falou pra mim, eu faço terapia, 2 anos, tal, já resolvi. Né, vamos ver se ela resolveu, eu vou questionar, eu vou perguntar. Se ela falar de boa, tá resolvido. Se ela derramar uma lágrima, tem coisa aí. Ela não conseguiu falar. E ela disse assim, desculpa, eu achei que eu tinha resolvido na terapia, mas eu tô vendo agora que não. Aí eu fiz o processo com ela, a gente atualizou, eu tava, na verdade, numa confraternização da escola, da infância, da ensino fundamental, quando tá fundamental. Eu fui numa confraternização do ensino fundamental,
E aí lá aconteceu isso. Eu falei, pedi licença pra dona da casa, vou ali no quarto rapidinho fazer a atualização aqui na menina. Aí a gente atualizou. E aí quando ela voltou, a galera lá fora, tipo assim, e aí, como é que foi? Daí ela foi contar o que é que ela foi atualizar. Eu falei, vamos ver como é que vai ser a reação. Aí ela olhou pra mim dela assim, aí eu não consigo chorar. Eu falei, tá, mas por que você quer chorar dela? Mas antes eu tinha que me segurar pra não chorar. Daí eu falei, pois é, tenta dela, não sei, não tem vontade. Falei, tá vendo? Tá resolvida, nega. Isso aí. Por que eu falei isso? Porque tu foi falar de que tava tudo resolvido. Como é que resolvia? Verdade, pronto, tá. Isso, exatamente aí. Então, vamos supor que fosse uma procrastinação. Procrastina, você vai falar, eu não consigo, Letícia. Você vai falar assim, mas nem que eu quisesse. Sabe quando você acorda e tu quer dormir, tu não consegue, tu vira pra um lado, tu vira pro outro, fala, eu tenho que levantar. Preciso levantar, gente. Viver a vida. É mais ou menos por aí. Isso não significa que tu vai ter motivação o tempo todo, mas tu também não vai ter nada. Tu entra no estágio de neutralidade. Aquilo ali, é como se tu instalasse um hábito rápido, digamos assim, entendeu? Porque o hábito para ser instalado vai de, eu acho que 21 a 256 dias, se eu não me engano. É muito o tempo que pode ser, imagina, eu posso levar 21 dias, eu posso levar 3 meses, ou eu posso levar quase 300, quase um ano, sabe, para instalar um hábito. Aí com atualização, então, a gente consegue bem rápido, né, instalar isso. Tipo, pronto, agora é como se eu pegasse e mudasse a programação daquele cérebro, sabe? É muito massa. Boa. Agora faça a sua pergunta. Minha pergunta, agora eu vou para outro lado. Juntando um pouco o que você faz hoje, o que você fazia antigamente, alguém já te procurou para atualizar memórias que estavam repercutindo hoje em dia em pontos de relacionamento negativo? Então, alguém já te buscou para poder resolver questões relacionamentais, assim? De casamento, de namoro, enfim, o que quer que seja. Que eu já atendi alunos antigos, tu diz? Não, pessoas hoje mesmo que te buscam para poder resolver questões não de procrastinação ou de prosperidade, mas coisas de relacionamento. Ah, tá. Sim. Poucas pessoas... Como eu não trago muito esse assunto à tona, e eu evito mesmo porque se eu tô nichado, eu quero ficar ali no meu quadrado, entendeu? Então, duas coisas acontecem. Pouquíssimas pessoas perguntam, tem como resolver XPTO? Tem. Mas o que mais acontece é a aluna que chega... já que a gente tá aqui... Eu tenho esse problema com relacionamento. Eu sou muito explosiva com meu marido. Ou então, meu namorado fala tal coisa, eu não consigo... às vezes tem... porque assim, tem aquela que é explosiva e tem aquela que é mais quietinha, mais passiva, realmente, que não consegue se posicionar. Ela não consegue chegar e falar, cara, olha só, tudo bem, entendo, mas eu não quero que isso aconteça de novo. Isso não me faz bem. Acho que a gente precisa ter combinados aqui pro nosso relacionamento, né? Se manter saudável e a gente conseguir seguir com ele, senão vai ficar difícil. Ela não consegue falar isso. E tem a explosiva, né? Que aí ela se deixar até bate no marido. Mas enfim, a gente resolve também. Porque é comportamento, entende que é comportamento? Sim, muito legal. Perfeito. Estamos nos encaminhando para o final. Estamos indo para o final. Ai. Muito bom, muito bom, muito bom. Muitas coisas anotadas aqui, ó. Quase muitas memórias se abrindo. Quase 3 folhas o meu deu aqui, ó. Quase 3 folhas. Saindo daqui eu já vou marcar meus horários com a Lê. Eu vou fazer uma parceria dela com os nossos mentorados, né? É bom. Nossa, tem uma galera me pedindo. Já deixar o convite pra você dar uma aula lá pra gente, pros nossos mentorados. Nossa, com certeza. Eu acho que eles vão precisar muito, na real. Nossa, com certeza. Muito. Porque quando eles começam a acessar um mundo diferente, primeiro, tem algumas pessoas que não estão acostumadas, inclusive, a ouvir a gente falar sobre números mais expressivos de faturamento. Tem pessoas que não conseguem encaixar na cabeça delas hoje o ponto de vender um produto de 100 mil reais. A pessoa não consegue encaixar como que eu vou, como que o que está na minha cabeça vale 100 mil reais, ou vale 10 mil, ou vale 15 mil. E isso é uma barreira inicial. Porque se você não consegue enxergar que na tua cabeça o teu conhecimento vale 10, vale 15, vale 20, vale 100 mil reais, quando você fala isso no palco, quando você fala isso numa call de vendas, cara, na tua boca você tá lá todo empolgado e vai falar para você, 100 mil reais. Aí o cliente, o quê? 100 mil reais, vale.
a pessoa não consegue falar. E aí logo o cliente ele sente uma distoância da empolgação que você tá para falar sobre algo quando você fala do preço. É um valor único de R$100 mil. É isso aí. Como que você quer fazer no Pix? Sim. Fica bom para você? Pode ser. Vou te passar o link aqui. Pode ser? A gente já começa a ter um onboard? É isso aí. Então tem essas barreiras e vai ser bem interessante. Não, mas isso é um ponto mesmo, tá? Porque eu lembrei que as minhas alunas, normalmente a gente, daí falando dos padrões, vergonha de vender e medo de falar o preço. E daí o medo não é de falar o preço em si, é do retorno que ela vai receber, né? Sim. Então tem bastante. Não, com certeza, a gente marca lá uma aula, vai ser bem importante pra galera. Fechou. E pra você vai pra final? Vou pra final. Então você fala a final. Vou pra final hoje. Se você tivesse que falar pra nós o que é uma empresária, uma empreendedora fora da curva, já que o nome do nosso podcast é Os Fora da Curva, o que você diria que essa pessoa tem de comportamento aí que os outros não têm? Cara, eu acho que a empreendedora, a empresária fora da curva, ela não só atualiza as próprias memórias, como ela atualiza os conhecimentos. E aí, já que a gente tem uma curva, eu acho que a curva, ela começa exatamente no pensamento de eu preciso me atualizar, porque as coisas estão acontecendo, não dá para ficar para trás. E a curva, ela finaliza ali na execução, né? Porque a gente estava conversando antes aqui sobre isso, que não adianta só eu pensar e eu verbalizar que não, realmente, né? Porque eu preciso estudar mais, mas daí a gente tem que tomar cuidado com a obesidade mental. Mas ela só existe porque eu não estou fazendo, eu não estou executando, né? É igual eu querer comer muito, mas eu não fazer o exercício físico, eu não estou gastando aquelas calorias. E aí eu vou... Entende? Então, conhecimento é a mesma coisa. Tem que tirar daqui e executar, que isso daí não vai precisar ficar pensando muito. Já está internalizado, já é um comportamento que você faz. Aí não precisa ficar, aquele negócio que eu li no livro. Não, aquele negócio que eu li no livro, tô fazendo todo dia aqui de manhã, ó. É mais ou menos isso. Então, acho que é sobre atualização. Não só das próprias memórias, que vão influenciar diretamente o teu resultado, mas realmente do conhecimento, né? Do conhecimento executado. Muito bom. É isso. Perfeito. Bom, deixa agora os seus contatos aí, onde que as pessoas te encontram, como é que elas fazem para atualizar as memórias delas. Fala ali. Maravilha, ó. Sou Letícia Felisberto, é o @, provavelmente vai estar na descrição ou na tela, algum lugar vocês devem pôr aí. E chegando lá, só bota direct assim, vim do podcast Fora da Curva. Pronto, ou quero me tornar uma empresária fora da curva e a gente vai conversar melhor e vai te ajudar da melhor forma possível. Perfeito, muito bem. Muito obrigada, minha amiga, pela tua presença aqui. Nossa, eu que agradeço. Sensacional. Caraca, que oportunidade, né, cara? Lembrando dos cenários antigos, né? A primeira vez que a gente se conheceu foi no seu evento presencial que a gente Verdade, caraca. Primeira vez que a gente se conheceu. Bem, perfeito. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, gente. Obrigada eu, assim. É uma honra estar aqui, não só por estar com vocês, mas por poder estar agregando. Eu fico imaginando ela ou, tipo, a família em casa, assistindo, tendo os insights, anotando. Eu acho que a gente não tem muita dimensão, às vezes, compreensão do quanto a gente pode realmente influenciar positivamente a vida de quem está ali, ó. Perfeito. Então, só agradecer mesmo. É uma honra, estou muito feliz e muito grata. Fechou. Coisa boa. E agradecer você que está aí assistindo a gente também, pela tua presença. E espero que também presença de verdade, né? Não só assistindo, mas anotando tudo que a gente falou aqui. Caso você não tenha feito isso, reassista esse episódio aqui com o teu caderno, com a tua caneta na mão, para que você possa, de fato, pegar os insights. Se você ainda não é inscrito no canal, novamente, se inscreva. Se você ficou com alguma dúvida, deixe teu comentário aqui embaixo. A rede social, tanto do Naldo, quanto minha, quanto do nosso podcast e da Lê, ficará aqui embaixo na descrição para que você possa acompanhar todos nós cada vez mais. E esse foi mais um episódio especial dos Fora da Curva Podcast, porque ser comum nunca fez história. Um grande abraço e nos vemos em breve. Muito bom!